Muito bem, irmãos. Então, que as misericórdias de Deus estejam sobre nós. E quando eu falo misericórdia, Ele não nos dá aquilo que nós realmente merecemos. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Que a graça é Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja sobre nós. É a minha oração nessa noite, nesse momento. Em nome de Jesus. Hoje é o nosso segundo encontro, onde nós estamos tratando do Evangelho segundo João. Então nós já tivemos nosso primeiro encontro, vamos partir para o segundo agora. E nesse segundo encontro, nós queremos pensar um pouquinho em alguns motivos que levaram João a escrever o Evangelho. Então, nós já vimos que quando João escreve o seu Evangelho, os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas já estavam circulando nas igrejas há pelo menos 40 anos. Já passaram 40 anos que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas já tinham sido distribuídos para a igreja, e só agora que João vai escrever o dele. João está bastante velhinho já, entendeu? Mas ele vai escrever o evangelho dele porque está vendo alguma coisa errada na igreja. O Senhor Jesus vem e planta boa semente. A boa semente é o evangelho. Creia em mim, siga meus passos, vem comigo, que eu tenho uma eternidade para estar com vocês. Se vocês se afastarem de mim, se vocês virarem as costas para mim, se vocês não me aceitarem, não há outra solução a não ser vocês amargarem uma eternidade num local que não foi feito para vocês, foi feito para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, quem não me aceita vai parar lá. Então, a boa semente é essa: arrependa, creia no Evangelho, creia em Cristo Jesus. Mas onde o Senhor planta a boa semente, o diabo vai e planta o joio. O que é o joio? O joio é tudo aquilo que nasce para abafar, para atrapalhar o entendimento da boa palavra ou da boa semente. Então o joio está aí, disseminado entre as igrejas, esparramado por esse planeta, com o intuito de abafar, não deixar com que a palavra do Senhor seja entendida e interpretada na justa medida. E interessante que o Senhor fala para deixar os dois crescer juntos. Deixa o joio, deixa a boa semente criando junto, o trigo e o joio criando juntos, que na hora certa, quando vier, eu vou fazer a separação do joio e do trigo. O trigo vai se transformar em um pão maravilhoso e o joio vai virar cinza. Mas havia então naquele momento, na igreja que estava nascendo, na igreja cristã que estava nascendo, estava florescendo a boa semente, a boa palavra, e o nosso inimigo vai e lança o joio, lança a má semente. E João está vendo isso, João está percebendo isso, e ele não pode ficar calado, ele tem que se pronunciar. Então ele vai começar a falar e escrever. Muitos estudiosos, mas muitos mesmo, acreditam que João escreveu o seu evangelho para combater uma heresia gnóstica que estava se desenvolvendo dentro do próprio cristianismo. Vamos parar um pouquinho e pensar nesse gnosticismo aqui. Pelo menos uns 300 anos antes, quando Alexandre o Grande vem da Grécia, da Macedônia e toma toda aquela terra da Palestina, ele traz com ele algumas filosofias gregas, filosofias fortes. E dentro dessas filosofias, uma que era bastante forte na época, era o conceito de que o seu espírito é 100% bom, mas a sua carne é 100% má. O teu espírito quer fazer as coisas boas, mas a sua carne ela é tendenciosa, ela te leva para as coisas ruins, para as coisas más. Essa ideia veio com os gregos, veio com os macedônios e pregnou por toda aquela área ali. E dentro desse modo de entender, existiam os epicureus. Os epicúreos, eles acreditavam o seguinte, que você, para fazer com que o seu espírito cresça, evolua, você precisa dar à sua carne o que ela precisa. Então, se encha de sexo, de glutonarias, de bebedice, de fanfarrices, que quando você satisfaz esse desejo da carne, teu espírito está agora pronto a crescer e se evoluir. Já os estoicos, estoicismo, já acreditavam justamente o contrário. Não, a carne é má. Você tem que mortificar a carne. Você tem que maltratar a tua carne, porque quanto mais maltratada a tua carne for, maior é o teu espírito, mais ele cresce, porque não está dependendo da carne. Então essas duas ideias vieram muito forte nessa época aqui e estão batendo forte, nas nossas igrejas que está nascendo. Essas ideias vieram com muita força, junto com a cultura grega helênica. E
E essa ideia estava ali. A tua carne é má. Teu espírito é bom. Não interessa se você vai mortificar a tua carne, você vai satisfazer os desejos da tua carne, mas você tem que fazer com que o seu espírito evolua, de um jeito ou de outro. Então, essa ideia já estava impregnada naquela pequena igreja que estava começando a nascer. Então, olha só, essa heresia de que a carne é má, o espírito é bom, e vem se desenvolvendo, ela está agora arraigada nos costumes, nos pensamentos daqueles homens. Então, o que eles pensavam? Olha, se a carne é má e o espírito é bom, e você olhando pelo ângulo cristão, Deus é espírito, Deus é bom, mas a carne é má. Então, nós não podemos acreditar que Jesus, sendo o próprio Deus, venha se encarnar. Não encaixa. Porque ele é Deus, ele é espírito, o espírito é 100% bom. Por que um espírito 100% bom teria que se misturar com a carne, que é 100% má? Então, na ideia deles, essa conta não fecha. Não podemos acreditar que Jesus, o Nazareno, seja o Filho de Deus, porque ele nasceu da carne, nasceu no ventre de uma mulher, então ele veio impregnado da matéria que é má. Não encaixa, essa conta não vai encaixar. Aí, eles começaram a acreditar, começaram a aparecer a ideia de que Jesus não era realmente um homem. Aparece a ideia chamada docentismo, onde criou-se a ideia dentro da igreja primitiva que Jesus era como se fosse um fantasma que se materializou na forma humana. Então ele não era homem, ele era um ser, uma entidade divina, corpórea, que tomou a forma de um homem e que fez tudo aqui na Terra, mas apenas com a forma de um homem, que ele não podia entender uma entidade pura, santa, misturar com a carne que é ruim. Então eles tiraram essa ideia do docentismo. Não, Jesus não era homem, Jesus tomou a forma, um fantasma que tomou a forma de um homem e veio aqui ensinar as coisas para a gente. Então o docentismo estava forte dentro da igreja primitiva. Uma outra ideia também veio com Cirinto, isso já também no finalzinho do primeiro século. Cirinto vai criar uma ideia dizendo o seguinte: não, olha só, aconteceu foi o seguinte, Jesus homem, Jesus nasceu de Maria e foi criado como um homem qualquer, mas ele era apenas um homem, simplesmente um homem, como qualquer um de nós, que ele era um homem. Quando acontece o batismo, lá na hora do batismo, quando está escrito nos evangelhos que viram o Espírito Santo descer sobre Jesus com a forma de uma pomba, naquele momento o homem, Jesus, foi incorporado com o Espírito Santo. E ele vai ficar com o Espírito Santo, no Espírito Santo ele vai fazer os sinais e maravilhas que ele fez, e quando chega no Getsemane, aqueles momentos que antecediam a crucificação, o Espírito sai de Jesus. Então, quem vai para a cruz é apenas o homem Jesus. Então, eles querem tirar a divindade de Jesus. Então, o cirintianismo vai acreditar assim, vai defender assim: olha, não, é um homem normal, no batismo o Espírito Santo incorpora nele, ele faz tudo que tem que fazer, lá no Getsemane o Espírito sai, e vai ser agora um homem que vai morrer na cruz, porque como é que eu vou entender Deus morrendo na cruz? Eu não posso entender Deus morrendo na cruz, então eu posso entender que o Espírito sai e que morreu na cruz é um homem, Jesus. Ele tira a máxima de que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Eles quebram isso, é o joio, é a mentira, é a falsidade que é jogada dentro da igreja e começou a balançar a cabeça das pessoas. As pessoas começam, não é. Isso estava atrapalhando a igreja. E é por isso que o João vai ter que escrever uma carta. Pessoal, espera aí, vou mostrar para vocês o que é o certo. Então, outros estudiosos também vão acreditar, vão defender que o João escreveu esse evangelho durante um estágio crítico de debates entre os discípulos de Jesus e os líderes da sinagoga, o judaísmo. Isso também ocorreu lá pelos anos 90 depois de Cristo, já também no final do primeiro século. O que se acredita aqui? É que naquele momento os nossos irmãos cristãos ainda congregavam nas sinagogas. Eles procuravam a sinagoga para se congregar,
para estudar a palavra, era o que eles tinham de referência. Então ainda estava aquilo muito focado nas sinagogas e no templo. Mas o judaísmo não podia aceitar a ideia do cristianismo, porque o judeu naquela época não aceitava Cristo como Messias, Cristo como Salvador. Então, para eles, também a matemática também não fecha, essa conta não está legal. Eu estou até agora esperando um Messias que vai chegar aqui e vai solucionar meus problemas sociopolítico e econômico. Vai pegar os romanos e expulsá-los daqui. E nós vamos voltar a ser uma nação do porte que nós fomos no tempo de Saul, no tempo de Davi, no tempo de Salomão. Nós vamos voltar a ser uma nação única, forte e poderosa. Jesus não fez isso. Jesus não unificou, não expulsou, não fez isso. Então não posso acreditar que esse Jesus é o Messias. E continuava acreditando que o Jesus não era o Messias. Mas os cristãos estavam ali no meio deles, misturados no meio deles. Estava todo mundo junto ali. E a animosidade crescendo. Então os judeus vão buscar lá no livro de Deuteronômio. Eles vão lá em Deuteronômio, você pode montar na sua Bíblia, capítulo 22, a partir do versículo 22. Então ficou fácil de guardar Deuteronômio 22, 22, quem quiser procurar depois vai ver, onde na lei mosaica está bem claro que é maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro. Então Jesus Cristo é um maldito. Então o judaísmo bateu forte. Não, vocês estão adorando, seguindo um maldito. Porque pela nossa lei aqui, por ele ter sido pendurado no madeiro, ele é um maldito. E ele se fez maldito por nós, no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida em abundância e vida eterna. Mas eles colocaram isso aqui de frente para os nossos irmãos cristãos que estavam naquela igreja que estava nascendo. Então os cristãos, naquela época, estavam diante de um sério dilema. Ou deixavam o judaísmo e renunciavam todas as cerimônias e práticas do judaísmo, e até conforme alguns diziam, eles teriam que renunciar ao Deus do Antigo Testamento. Ou deixavam o cristianismo e renunciavam ao seu Jesus, o seu amado Salvador. Então, nossos irmãos cristãos que estavam naquele momento, eles estão com esse dilema. Eles estão na sinagoga, eles estão frequentando a sinagoga. Os judeus apresentaram para eles uma informação que está lá, está escrito. É maldito mesmo. Mas nós sabíamos que ele se fez maldito por nós. Ele tomou o meu lugar. Maldito sou eu. Ele tomou o meu lugar. Então, os irmãos cristãos tinham que fazer agora uma decisão. Ou a gente abandona de vez, uma vez por toda, tudo aquilo que nos foi ensinado desde a tenridade. Aquilo que eu vi meu avô praticando, aquilo que eu vi meu pai praticando, aquilo que eu pratiquei até agora, que são todos os rituais judaicos de acordo com a lei mosaica, eu vou ter que largar a mão daquilo tudo e seguir a Jesus. E era um passo difícil para eles. Para nós não, porque nós já conhecemos a divindade de Jesus, sabemos que ele é o Messias, mas para aquela igreja que estava começando, isso era um desafio. Era um desafio. Eu vou largar tudo que está solidificado, pronto, preparado aqui, para uma coisa nova, uma coisa recente. E que está chegando. E vale a pena jogar o que nós temos fora e seguir agora. A cabeça deles estava realmente balançada. Eles tiveram que tomar uma decisão. Então, em seu evangelho, João apresenta Jesus para vocês que estão com todos esses problemas, para vocês que estão pensando que Jesus é como se fosse um fantasma, para vocês que estão pensando que Jesus era um homem que, em certo momento da sua vida, recebeu o Espírito Santo e que, num certo momento, o Espírito foi tirado, ou para vocês que estão pensando que Jesus é um maldito, que não deve seguir o maldito, para vocês que estão pensando isso, eu vou te apresentar agora um evangelho. Um evangelho onde eu mostro que Jesus não é nada mais nada menos do que o próprio Filho de Deus. Mais ainda, que Jesus é o próprio Deus. Então João escreve nesse cenário para dizer para vocês que estão passando por essa dificuldade toda, olha, eu não tenho dúvida nenhuma, eu, João, não tenho dúvida nenhuma, Jesus é Deus encarnado. Ele é o próprio Deus, ele é o Senhor da vida, e é ele que veio aqui para resgatar a qualquer um de nós que nos rendemos a ele, que entendemos a grande amor que ele teve por nós, de vir aqui para nos resgatar. Então João apresenta Jesus como Filho de Deus, Jesus como próprio Deus. Segundo João, Jesus foi a plena manifestação visível do Deus Pai. Então João vai colocar isso bem claro no seu evangelho, que João é a manifestação visível de Deus Pai. Quem viu Jesus, viu Deus. E Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. E João escreveu isso. Olha, vocês estão vendo Jesus? Esse é Deus. É a mesma coisa, a mesma essência, a mesma pessoa. Aqui.
E em Jesus, Deus se revelou plenamente para os homens. Então, na hora que o Senhor vem na forma de Cristo, ele vai mostrar tudo o que precisava revelar para nós homens. Não estou falando aqui de modalismo, não. O modalismo é outra ideia que vem logo depois, vai aparecer daqui a pouco, que o modalismo fala que o Senhor se manifesta de 3 modos diferentes. Ele se manifesta no primeiro momento como um Criador, depois no segundo momento como um Salvador, depois no terceiro momento como um Consolador. Isso é o modalismo aparecer lá na frente. Mas estou falando para vocês que João vai apresentar Jesus como a manifestação completa de Deus Pai. E Deus se revelando completamente a nós em Jesus Cristo. Porque João escreveu lá em João 1,18, ele fala assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então lá em João 1,18 deixa bem claro: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, não coloca filho unigênito, fala o Deus unigênito, que estava no seio do Pai, é quem revelou, é quem trouxe essa nova visão, essa nova revelação para a gente. Vou parar por aqui e nos próximos encontros nós vamos dar seguimento a isso aqui, nós vamos ver o João, quem é a pessoa João, e vamos ver como é que ele consegue colocar num papel a informação de que Deus se encarnou, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. São cenas dos próximos capítulos. Fiquem todos com Deus e até uma breve, até o nosso terceiro encontro, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz e se cuidem.